Sim, é importante, Jesus, nós chamarmos atenção para o fato de que existe uma vontade, tanto do Congresso quanto do Executivo e até do Supremo Tribunal Federal, de imprimir maior transparência ao uso do dinheiro público. Então, quando se fala em corte de gastos, esse tema dialoga também com as emendas PIX, com o orçamento secreto, com as iniciativas do ministro Flávio Dino de tentar impor uma rastreabilidade mínima ao dinheiro meu e seu, nosso, que está sendo lá empregado pelos nossos representantes. Então, é importante a gente ter em conta essa dimensão apartidária, não importa se é oposição ou se é situação, uma tentativa de vincular alguns recursos a despesas do Sistema Único de Saúde, o exemplo aí dado pelo ministro Padilha, né, sobre o prefeito que tem que vir aqui a Brasília para cobrar o cumprimento de uma emenda parlamentar, de uma verba destinada, que é, de fato, uma tentativa de dar maior rastreabilidade ao dinheiro público. Tiago Barbosa, o que esperar dessa PEC e do projeto de lei complementar? Vamos colocar aqui cada um em sua devida caixinha. Eu acho que o ministro Haddad, ele movimentou bem o mercado. No caso, a gente viu que o movimento do mercado foi negativo e eu vou explicar um pouco por quê, pelo menos sobre a perspectiva tributária, né? É lógico que o mercado já esperava o anúncio desse pacote de pacote fiscal do Haddad no seguinte sentido. A gente vem conversando aqui em vários programas do Visões, em todos os outros, que o governo precisa olhar para o corte de gastos. E o que todo mundo esperava era o anúncio efetivo dos detalhes com relação ao corte de gastos. O que o mercado e todo mundo foi surpreendido foi com o anúncio, e que muita gente categorizou isso como quase que uma promessa de campanha, no sentido de que haverá isenção do imposto de renda para aqueles que recebem até R$ 5.000. Já vamos fazer o destaque aqui. Quem ganha até R$ 5.000 deveria pagar imposto de renda? Na minha opinião, não deveria. No estado que a gente tem da economia e no preço de todas as coisas, é mais do que justo, destaque-se aqui, a isenção do IR para aqueles que ganham até R$ 5.000. A questão que se coloca é, o momento era do anúncio dos detalhes com relação ao corte de gastos. E quando a gente fala do aumento de um limite de isenção, eu estou aumentando o gasto do governo. Se você puder traduzir para quem está aí em casa, né, a gente está falando aqui de pacote fiscal, isenção, IR, etc. Imagina o seguinte, imagina que você está numa reunião de condomínio. O seu condomínio está partindo ali, gastando mais do que ganha ano após ano. E aí, nessa reunião de condomínio, onde o síndico vai falar onde são os gastos que ele vai cortar, ele pega e fala, olha, para quem tem apartamentos menores, eu vou deixar de cobrar o condomínio. Basicamente foi isso que aconteceu quando se misturou a menção ao aumento do limite de isenção dentro de um momento onde as medidas esperadas eram outras. E foi por isso que o mercado deu aí sua resposta, o dólar bateu mais de R$ 6 e estamos todos preocupados com o caminhar disso daí. Destaco novamente, é mais do que justo o limite de isenção subir para R$ 5.000. A questão é, o governo não tocou no ponto central, onde serão reduzidos os gastos. Ou seja, ele colocou uma contrapartida de que esse limite de isenção ele seria coberto por uma suposta tributação nova, um novo tributo sobre os super ricos. Mas fica aqui a questão, né? Será que isso vai ser suficiente? Ultimamente, as previsões do governo quanto ao percentual ou montante que ele pretende arrecadar com as medidas não tem se mostrado muito assertivo. Então, ficou essa dúvida para o mercado e que pode afetar aí o meu bolso e o seu. Porque é importante que se diga, quando a gente fala aqui de pacote fiscal, parece algo muito distante, que afeta a economia. Mas, quando as medidas não têm plausibilidade, o mercado passa a desconfiar. Quando ele passa a desconfiar, entra menos dinheiro na sua economia, e isso prejudica todo mundo com o aumento da taxa de juros no meu bolso e no seu bolso. Damares, tem aqui, estou puxando aqui o artigo 153 da Constituição, que fala sobre a forma como vai ser estabelecido, né? Ou como vai ser estabelecida a tributação no país. E tem um termo aqui que se fala muito, olha, artigo 153, eu vou puxar aqui o tal do termo progressividade. Progressividade. Achei, artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. Compete à União instituir impostos sobre
a importação, etc., eles dizem aqui, né? O imposto previsto no inciso 3, que é renda. O imposto de renda, ou seja, vamos lá, resumindo, o imposto de renda deve ser informado pelos critérios de generalidade, universalidade e progressividade. Explica pra gente o que é a progressividade. Na sequência eu passo para o Tiago. Vamos refletir sobre esse termo progressividade aqui. Eu gosto muito dessa matéria e eu vou pegar uma carona na metáfora brilhante do Tiago sobre condomínio, né? A questão do condomínio seria perfeitamente aplicável se todos morássemos no mesmo apartamento. Só que no condomínio Brasil, alguns moram embaixo da ponte, outros moram numa quite, outros em uma mansão. Então, a progressividade, ela trata justamente disso. Ela tenta dar dimensão concreta, né, assim, materializar o princípio da capacidade contributiva, que significa basicamente o quê? Quem pode mais, paga mais, e quem pode menos, paga menos de acordo com a sua capacidade. Especificamente com relação a essa isenção até R$ 5.000, a gente precisa debater esse tema à luz de uma tabela de imposto de renda progressiva, que estabelece alíquotas de acordo com a renda que você aufere, que você ganha, que está sem correção há séculos. Então, nós já temos aí, nós já tratamos aqui nos Visões esse confisco, né, essa taxação indireta decorrente da não atualização de uma tabela de faixas de isenções em um cenário de inflação, de correção monetária. Então, é como se, indiretamente, as faixas de isenção estivessem a cada ano menores. Então, essa questão da isenção a partir de R$ 5.000, ela dialoga, até R$ 5.000, ela dialoga também com essa questão de progressividade, com a capacidade contributiva, com a necessidade de atualização da tabela do imposto de renda e suas faixas de isenção. E já para antecipar o próximo assunto, um tema que a gente nunca pode perder de vista é a representatividade. Nós vemos aí sempre homens falando, votando sobre impostos que são pagos de forma isonômica, idêntica por homens e mulheres. Então, numa perspectiva de gênero, nós temos também homens decidindo onde o nosso imposto de nós mulheres é aplicado em uma representação congressual na qual a presença das mulheres femininas é de apenas 17%. Então, todas essas questões, essas nuances têm que ser sopesadas quando a gente analisa um dos princípios centrais da nossa Constituição, que é o poder de tributar do Estado, né? São as duas maiores forças do Estado, de prender, que é a repressão, que dialoga com o direito penal, e de tirar o dinheiro. E lá na nossa propriedade, nós trabalhamos 12 meses por ano e 4 meses vão para o fisco, vão para o Estado. Então, são as duas maiores forças estatais. Tiago Barbosa, sobre a progressividade, a possibilidade dessa alíquota de até 10% para quem ganha mais de R$ 50.000. É uma medida justa? Olha, dentro do cenário da progressividade, seria justo o acréscimo e a aplicação das alíquotas progressivas, como todo mundo quer, todo mundo fala. Desde o governo passado, existe um pequeno detalhe aqui. A maioria das pessoas que ganham esse valor, elas são os empresários. E a gente veio falando durante muitos anos e com a tentativa gigante de tributar os dividendos, algo aí que divide as paixões, né? O governo tenta fazer isso como se fosse uma guerra da classe baixa contra a classe alta. Mas o que acontece é o seguinte: sempre que se fala sobre esse assunto de progressividade, vem dois assuntos correlatos. Tributar os dividendos e tributar os super ricos. O que nos pode esquecer é o seguinte: esses salários ou os salários dos super ricos muitas vezes vêm, a grande maioria das vezes, vão vir dos dividendos, né, das suas atividades empresariais. E quando o governo compara tributações como essa com outros lugares do mundo, o argumento é sempre o mesmo. Se fala, olha, dividendos só o Brasil não tributa. Mas quando se faz a comparação entre a tributação da empresa somada à tributação da pessoa física, a gente vê que o Brasil ele ultrapassa a tributação somada quando você compara a tributação sobre nossa folha de salários, nosso IR e o nosso CSLL. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá atrás, quando se falava em tributação de dividendos, qual que era a proposta? Quando se decidiu isentar os dividendos,
subiu muito o imposto da pessoa jurídica, porque afinal é um empresário que coloca o dinheiro ali na sua PJ, arrisca o seu dinheiro e, mediante o risco e o sucesso na atividade empresarial, ele recolhe. Mas o que o governo pensou lá atrás? Ele caprichou no imposto da pessoa jurídica e isentou o dividendo. Agora, na hora de fazer o ajuste, lá na proposta do antigo ministro Paulo Guedes, a ideia era diminuir um pouco o imposto da pessoa jurídica e aumentar os dividendos. E aumentar um pouco a tributação, iria sim, mas é preciso fazer um balanceamento, porque não se pode esquecer que no passado a tributação da PJ subiu bastante para que os dividendos fossem isentos. Então agora eu não posso só ajustar o outro lado da balança. Isso, dependendo da forma como se passa o discurso, parece algo bem populista, de falar, olha, os super ricos não estão pagando e é preciso pagar. Note aqui uma coisa, não falei nada contra a progressividade, ela deve ser aplicada, mas aqui há 2 pontos. Primeiro, a necessidade de um ajuste, uma redução mínima no imposto que a PJ paga, e o segundo, momento onde se aplica e se apresenta um pacote fiscal, onde o foco é o corte de gastos, não é esse o momento adequado para discutir a reforma do imposto de renda. Vamos lembrar aqui que a gente tem em tramitação a reforma sobre o consumo e a reforma sobre a tributação da renda está em tramitação já no Congresso, com amplos debates. Então, o grande problema foi se misturar a apresentação de um pacote de suposta redução de gastos com uma medida de caráter aí, mais populista, que é o aumento da isenção do imposto de renda.